Então, acho que já dá para ir encaminhando, né? 5 minutinhos. Podemos começar, né? Então, só uma breve apresentação. Esse é um evento da Sabcientec, né? Da Semana Acadêmica do curso do Bacharelado de Ciência e Tecnologia, né? Mas, como eu disse, todos estão super bem-vindos de qualquer curso que seja, né? As duas que irão ministrar a palestra sobre soft skills e inteligência emocional são a Andrea e a Luzia. A Andrea é ex-aluna do Cientec e a Luzia é uma psicóloga, já tem bastante experiência de mercado, já atendeu muitos clientes, desde gerentes, diretores, até, enfim, tem muita experiência na área de carreira, né? E a Andrea está construindo essa experiência, né? Ela já estagiou na Embraco, já tem bastante bagagem também. Então, elas vão compartilhar as experiências, né? Fazer uma troca legal sobre o tema de soft skills e inteligência emocional, né? São temas que eu acho que não são muito discorridos no nosso campus de Joinville e que são temas essenciais, né? Os soft skills, a gente sempre foca muito nas hard skills, né? Mas a gente acaba esquecendo de como aplicar essa hard skills com outras pessoas, né? Uhum. Enfim, acho que a Andrea pode começar comentando já, fazendo uma apresentação. É com vocês agora. Tá bom. Uhum. Começa. Olá, gente. Você Boa vai se tarde. apresentar? Então, vai. Tá bom. Só vou dar um oi aí para vocês. Então, como o Vinícius comentou ali, eu sou ex-aluna aí do Ciência e Tecnologia e vou estar falando com vocês um pouco aí sobre soft skills, né? Mas eu vou deixar para falar mais aí na minha parte. Vou passar a palavra para a Luzia aí para ela se apresentar e começar a apresentação dela. Muito bem. Então, a gente se organizou para que eu possa trazer para vocês assim um pouquinho da parte mais técnica, né? Então, um olhar um pouco do técnico, né? Daquilo que eu vejo na minha vivência técnica. E depois a Andrea vai contar para vocês como é no dia a dia, né? Vida real, o que acontece em relação a esses aspectos que eu vou trazer para vocês. Então, vocês provavelmente vão estranhar um pouquinho, né? Porque são linguagens que não estão presentes o dia todo com vocês, mas eu acho que vai ser bem importante vocês terem atenção, especialmente porque isso é o que vocês vão encontrar depois no mercado também, né? Então, hoje, eu faço muitos trabalhos com as empresas, desde trabalhos individuais, como também trabalhos coletivos, em que a gente vai treinar tudo isso que vocês já podem começar a treinar a partir de agora, né? Ou se dar conta a partir deste momento, quando chegarem no mercado, ou se já estão no mercado, vocês vão ter um pouco mais de facilidade para poder desenrolar todo esse tema, né? E viver melhor dentro dos ambientes organizacionais, tá? Então, eu vou fazer uma projeção, achei legal fazer uma projeção para facilitar, né? Quem é mais visual vai aproveitar e vai vendo aquilo que eu estou apresentando, e eu vou conversar com vocês a respeito disso. Se vocês tiverem comentários, perguntas, se quiserem escrevendo no chat, fiquem à vontade também. Ao final, a gente vai abrir para as perguntas, tá? Confirmando, vocês estão vendo a tela? Sim. Sim? Obrigada. Então, gente, para começar esse nosso bate-papo, eu queria começar com vocês a partir de uma frase, um trechinho de um livro do Abraham Maslow. Maslow, vocês já devem ter ouvido falar, fala da pirâmide das necessidades, pirâmide de Maslow, né? Mas o Maslow, ele tem uma série de outros livros, outras referências, que são bem legais, assim, para a gente considerar na nossa vida e também na vida profissional. Então, ele traz o seguinte, ele fala que cada um de nós tem uma natureza essencial, né? Então, a gente sabe que tem algumas coisas que são muito próprias nossas, né? Que a gente tem coisas que a gente aprende, mas tem coisas que parece que nasceram com a gente, né? Um jeito muito próprio nosso. E o Maslow, ele fala o seguinte, que essa natureza de cada pessoa, ela é parte muito singular
e parte é comum da espécie. Então, nós temos aqui, né, nós somos seres sociais, sociáveis, nós precisamos uns dos outros, né? Nós somos os únicos animais que precisam, por exemplo, dos pais, né? Até um determinado ponto. O cachorrinho está ali, tira o bebezinho, pronto, amamentou, ele já vai para outro lugar, né? Ele não depende da mãe. A gente ainda tem essa dependência, é uma característica da nossa espécie. Mas nós temos aspectos muito próprios, muito individuais. E o Maslow, ele diz para a gente o seguinte, que como essa natureza é da natureza, ela é boa, então é preferível que essa natureza essencial ela seja expressada, seja encorajada e não seja suprimida. Então a gente precisa expressar. Estava conversando com a Andréa sobre uma outra palestra há alguns anos, né? Faz alguns anos, em que eu falei de escolha de carreira, né? Então, a escolha, ela é o quê? Ela é uma forma da gente se expressar no mundo. Então, quando eu vou escolher a carreira, eu vou me expressar daquele modo no social. Então, o Maslow diz o seguinte, se a gente permite que essa natureza, que é boa, ela se expresse, e a gente cresce sadio, né? Então, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, né? Derek, se você me permite, eu vou usar o teu exemplo, tá? Você está curtindo participar de todas essas semanas acadêmicas no Brasil inteiro, né? Onde pode, você está presente. Isso significa o quê? Você está permitindo algo que para você é bom, né? Então, você fica feliz, você se sente realizado, você aprende muito mais porque está fazendo uma coisa de que gosta, né? Agora, se você não gostasse tanto, né? Ah, não gosto muito disso e tal, ou gosto, mas tem uma medida diferente, né? Eu vou em uma ou outra, talvez isso pudesse não te fazer tão bem. Então, você identificou uma coisa que para você é boa e você está praticando essa coisa boa para você, né? Então, a tendência é que você fique sadio, que você aprenda, que você se desenvolva. Se a gente nega isso, não, Derek, você não pode mais falar com ninguém, né? Imagino que para você deva ser um sofrimento, tá proibido, vai ficar quietinho aí, só estudando nos livros. O que acontece com o Derek? Né? Tendência a adoecer, a ficar triste, a se sentir mal, né? Por isso que hoje, por exemplo, várias pessoas estão sofrendo mais. Por quê? Porque tem essa necessidade de estar com pessoas, né? E às vezes não conseguem, tem alguma limitação e a gente está no meio de uma pandemia, né? Então tem que achar outras formas. Então alguns sofrem mais, outros sofrem menos. Por quê? Porque tem uma natureza própria. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando a gente olha, né, soft skills, né, aquilo que é exigido do mercado, a gente vai olhar agora, eu preciso achar sempre uma medida que faça o encontro entre como eu sou e o que me demandam. Porque isso também vai determinar as minhas escolhas, né? Então, eu não posso me descaracterizar totalmente, mas eu também preciso me desafiar. Então, eu tenho que saber qual é a medida desse desafio que eu vou criando para mim, para que eu possa evoluir e desenvolver as chamadas soft skills. Então, todos temos a inteligência emocional dentro, temos esse potencial, só que a gente precisa desenvolver e provocar essa parte boa dentro daquilo que é a nossa identidade, né? Ou seja, eu comigo mesmo, eu como eu sou. Então, entrando no conceito das soft skills, né? Então, o que se diz sobre soft skills? Eu trouxe aqui o conceito do Goleman, que é um bem famoso, né? Que ele diz o seguinte, que são habilidades como, por exemplo, a resiliência. Resiliência, tem pessoas que já têm mais, mesmo pequenininhos, tem pessoas que têm menos, então vão ter que trabalhar mais a sua resiliência se você tem menos isso, né? Então, você vai ter que se desafiar mais. Empatia, tem pessoas que são mais empáticas, tem pessoas que são menos. Então, quanto eu posso desenvolver a minha empatia? Colaboração. Nossa, eu não fui preparado para colaborar, então eu preciso desenvolver a colaboração. Hoje as empresas são muito mais colaborativas. O mundo é muito mais colaborativo do que antes, né? Então eu preciso desenvolver. E a comunicação.
né? Que daí eu também preciso saber qual é o meu modo de comunicação mais fácil para mim, o que eu preciso de estratégias para desenvolver. Se eu sou mais introvertido, o que eu preciso fazer para desenvolver a minha comunicação? Se eu sou mais extrovertido, como é que eu posso, por exemplo, exercitar a escuta? Às vezes eu falo bastante, mas eu não escuto as pessoas. Comunicar é emitir e receber, né? Precisamos conversar. E tudo isso é baseado no conceito de inteligência emocional. Então, inteligência emocional tem a ver com a relação comigo mesmo e na minha relação com o outro. Então, o próprio Goleman, ele traz o seguinte, né? Que a inteligência emocional é essa forma de interagir com o mundo que leva em conta os sentimentos e habilidades para que eu tenha um bem-estar e consiga me adaptar no social. Então, eu não posso me adaptar em excesso e fazer mal para mim, mas eu também preciso desenvolver essa capacidade de me relacionar externamente. Então, ele traz o seguinte, ele traz essas dimensões, talvez vocês já tenham visto em outros lugares, que é a dimensão intrapessoal, que eu vou falar de autoconhecimento, né? Então, quanto eu tenho consciência de mim, quanto eu me avalio, né? Nossa, eu sei os meus limites, ou eu me acho e vou fazendo as coisas assim e depois eu me quebro, ou eu acho que eu sou menos e eu tenho mais potencial do que aparenta. A autoconfiança, né? Então, o quanto eu confio nisso, na minha capacidade, no meu potencial. E aí vem a parte do autocontrole, né? Autocontrole, quando a gente fala assim, autocontrole emocional, não é a gente ficar policiando, se policiando, né? Não é polícia dentro. Mas é eu saber o que acontece comigo, em primeiro lugar. Estou com raiva. Eu sei que eu estou com raiva. Como é que eu vou gerenciar a minha raiva? Estou com raiva, vou lá e vou bater na pessoa. Não. Como eu gerencio a minha raiva? O quanto eu entendo que eu tenho, não posso esconder. Não sei se vocês já viram aquele desenho animado Divertidamente. Quem não viu, recomendo que assista. É a coisa mais linda aquele desenho. Você tem lá os controles das emoções, né? E aí tem, vou dar um spoiler aqui, mas tem sempre eles ficam tentando fazer com que a personagem, ela não sofra, não tenha raiva, não tenha tristeza, né? E eles ficam empurrando a tristeza, empurra a raiva, e ela seja só alegre. Só que em alguns momentos, o externo pede que a gente seja um pouco, né? É um aviso dentro, então eu não posso esconder aquilo que está acontecendo, que é natural, né? Poxa, tá vindo aqui uma coisa que alguém está roubando meu espaço, eu preciso me posicionar. Agora, o modo como eu vou fazer isso é a inteligência emocional. Eu preciso desenvolver um modo que tenha a ver com a minha idade. Né? Não é mais quando eu tinha 4 anos de idade que eu ia lá e socava outra criança, pegava o brinquedo, mordia, né? Puxava cabelo. Não é mais. Então, agora a gente cresceu, a gente precisa saber, né? Estou na empresa, não posso sair brigando com as pessoas. Então, esse autocontrole, ele tem a ver com isso, né? Então, autocontrole emocional, confiabilidade, né? Eu falo uma coisa e realmente eu vou fazer aquela entrega. A responsabilidade, tem um conceito que se chama conscienciosidade, que é essa responsabilidade mesmo. A adaptabilidade, né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem que treinar isso e teve que treinar. A inovação, então, trazer coisas novas, lidar com situações novas. A automotivação, não é ninguém que nos motiva. Nós nos motivamos quando a gente deixa essa natureza essencial vir para fora. Então, quando eu encontro uma coisa externa e eu deixo essa minha natureza sair, né, se exprimir, eu me sinto automotivado. Orientação para realização. Ah, mas eu só fico pensando, eu queria tanto saber inglês. Tá, mas o que você está fazendo? Ah, sei lá, eu não estou estudando. Então, não vai chegar nunca, né? Não basta dormir com um livro de inglês ali do lado que não vai entrar. A iniciativa é um outro ponto, né? E aí a gente tem na dimensão interpessoal, que é a consciência social, então a empatia, desenvolvimento de pessoas, orientação para o serviço, que é o quê? O saber servir, né? O saber servir, não é o serviçal, não é no sentido negativo, mas o saber servir. Né? Quando a gente, né, vocês que já estão no mercado de trabalho, quando você entra,
Não dá para você querer que, eu já quero receber tudo isso. Não, eu preciso primeiro mostrar que eu sei, eu preciso entregar algo, né? Até hoje eu já sou uma senhora, eu tenho que entregar primeiro, para depois eu ter algo a receber. Então, o saber servir é uma das principais competências que as pessoas precisariam aprender, né? Porque depois volta tudo de bom. E aí vem as habilidades sociais, né? Influência, comunicação, gestão de conflito, liderança, facilitação de mudanças, está acontecendo uma coisa, como é que eu lido? Criar vínculos, cooperar e trabalhar em equipe. Então, esse é o quadro, né, que o Goleman traz. Eu fiz até um desenho, estou aqui com 2 telas, né, porque é tudo isso, né? Aquela pergunta, e agora? Tudo isso que eu tenho que ter? Sim, você já tem esse potencial. É tudo isso para você desenvolver. E o mercado, ele pede, né? Então, esse é um relatório, depois, se vocês quiserem, podem pesquisar. É um relatório que sai anualmente, ele é feito pelo Fórum Mundial, e ele traz referências do futuro do trabalho. Aqui eu trouxe uma pagininha, isso aqui tem a ver com o Brasil, mas lá tem de todos os países, o que está emergindo, né? Então, quais são as skills que estão emergindo neste momento no Brasil, né, como necessidade? Eu destaquei aqui a criatividade, a originalidade, a iniciativa, a liderança e a influência social, tudo estava lá no quadrinho. A inteligência emocional, que aqui eles separaram um pouquinho, e a resiliência, tolerância ao estresse e a flexibilidade, né? Então, o estresse, por exemplo, a gente tem fora as situações estressoras, mas eu posso desenvolver uma capacidade de lidar com essa situação estressora. Esse é o grande desafio que nós temos, né? Da gente poder desenvolver tudo isso, tá? Então, aqui fica uma referência para vocês saberem que é isso aqui. E é isso aqui que eu trabalho nas empresas, com gerentes, com diretores, com coordenadores, colaboradores, para que as pessoas estejam cada vez mais com isso desenvolvido, né? E aí, assim, olhando para tudo isso, né, eu gosto de usar essa imagem, pensar assim, tá, mas o que eu posso fazer então, porque eu tenho que desenvolver tanta coisa, né, é importante, a Luzia está trazendo esses pontos, que ações que eu posso realizar? Eu sempre gosto dessa imagem e pensar assim, ó, o que você, imaginar que você dormiu, você acordou lá em finalzinho de 2025, aí você olha para trás e pensa assim, o que você gostaria de ver na sua vida? É um exercício legal, assim, porque você faz uma imagem de futuro que é positiva para você. O que você quer ver? E aí você volta e vai trabalhando naquilo. Isso aqui para hard skills também, né? Mas para os soft skills, que é o nosso assunto de hoje. E aí eu trouxe algumas dicas, depois a Andréa também vai trazer as dela, né? Mas eu trouxe algumas, assim, um pouco como psicóloga também, do que vocês podem ir fazendo, né, nessa jornada. Olhou lá para o final e agora o que eu posso ir fazendo, né? Um aspecto sempre olhar a sua vida sob várias dimensões. Então, você olha como é que está a tua saúde, teus relacionamentos, teu trabalho, teu desenvolvimento intelectual, a questão financeira e assim por diante. Então, faz o que tem umas dicas aí na internet de roda da vida. Você pode fazer a tua roda da vida e vai avaliando como é que você está nessas várias dimensões. E você pode também desenvolver um conjunto de ações relacionadas àquilo. Então, por exemplo, atividades físicas e de relaxamento, né? Então, mas está difícil, eu estou ficando ansioso, eu me sinto ansiosa, né? Então, você tem hoje uma série de possibilidades para você trabalhar essa ansiedade. Então, tem a meditação, que hoje está, né, o mindfulness, está super sendo falado nas empresas, as empresas estão fazendo isso, estão trabalhando fortemente. A academia ou atividade física mesmo, uma atividade aeróbica para algumas pessoas, veja, a atividade aeróbica para alguns é crucial, a pessoa precisa suar, né? Aquele organismo precisa suar. Então, atividade aeróbica, tem gente que gosta de yoga, dança, enfim. Ache uma atividade que te dê prazer e que te faça bem.
Registrar os aprendizados, né? Então, por exemplo, anotar as coisas que você aprendeu, as experiências positivas, o que você já ultrapassou. Então, você olhar como que você está indo nesse sentido, né? O que você está aprendendo? Ah, não, eu fico assistindo Netflix o dia inteiro ou zapeando na TV. Eu acho que esse curso aqui não dá nem tempo, né? Estou brincando com vocês, por favor. Mas não, eu sei que para vocês não dá nem tempo de pensar nisso aí. Mas, enfim, né? A gente prestar atenção para ver o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Outro ponto, contato com a natureza, na medida do possível. Ah, mas eu moro num apartamento. Arruma uma planta. Pega uma planta, vai cuidar dessa planta. O fato de você, em algum momento, ir lá, tirar um raminho seco, isso tudo vai te ajudando a fazer esse exercício, né? De centrar-se, de se observar. Tudo isso vai ajudando. Aprender coisas novas, cuidar com a estética do seu espaço, né? Não vou nem pedir para vocês abrirem a câmera aí, mas como é que estão os espaços? Né? Tá bagunçado, tá tudo, nossa, tem coisa para tudo quanto é lado, tem lixo. Isso tudo vai nos atrapalhando, são poluições para nós, né? E aí, aí você tá ali naquela bagunça e vai falar com alguém, de repente você é ríspido com a pessoa, não sabe nem que foi o motivo, né? A tua bagunça ali que bagunçou tudo, né? Então, o ambiente, ele precisa ter uma ordem, assim como nós. Então, se o ambiente está em ordem, internamente eu também vou me organizando e vou tendo um pouquinho mais... Ó, o Vinícius até olhou para trás ali, a Andréia colocou. E aí, gente, atenção, muitos de vocês estão em casa, né? Com a família. Então, atenção com a qualidade das relações afetivas e familiares, né? Então, o quanto vocês também estão conseguindo lidar com isso. Mas eu queria fazer um curso de inteligência emocional. Faz em casa. Se você passar nesse, você vai passar em qualquer outro. Não é? O Derek concordou comigo. Se passar nesse teste, passa em qualquer empresa. Então, aprender a fazer isso é bem importante, né? É fazer essa leitura. O quanto a pessoa falou assim comigo, tá? Mas como que eu me senti? Já faz o exercício do divertidamente, para ver quem é que está direcionando ali, né? Como é que eu me comuniquei? Não dei a informação correta. E aí faz o exercício de inteligência emocional onde você estiver, né? No local que você estiver. E por último, eu coloquei aqui uma outra pergunta, que daí é a pergunta assim: responder a todo momento, o que eu tenho que fazer agora? Né? Essa é a pergunta. Porque a gente, por exemplo, nós estávamos falando sobre a questão da ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela vem porque é um excesso do futuro. Eu estou sempre perguntando, o que eu vou fazer depois? Depois. Tá, eu tenho que parar, organizo minha agenda e tudo, mas assim, o que eu tenho que fazer agora? Por quê? Porque o futuro não existe. Você vai ter que construir o futuro. E você tem que construir a partir do momento que você para e faz os movimentos corretos, né? Então, algumas dicas aqui, a Andréia vai trazer outras, né? Mas algumas dicas que ficam para vocês irem observando. Depois posso compartilhar, se vocês quiserem, compartilho com o grupo. E para fechar, né, eu queria deixar essa pergunta para vocês: o que você pode, quer e vai fazer, né, da sua vida, a partir do momento que você olha para o teu retrovisor. Fez a imagem, o que você vai fazer nesse caminho, né? E aqui eu deixo uma frase que eu gosto bastante, que é: o futuro existe conforme você o constrói hoje. É matemática consequencial. Você faz um movimento, vem uma consequência. Faz outro, vem uma consequência, né? Então, eu fecho a minha fala aqui e fico à disposição depois para a gente conversar, enfim, tirar dúvidas. E agora eu passo para a Andréia, o que ela tem para nós agora. Deixa eu parar de projetar. Legal. Fica difícil, hein, Luzia? Agora você inflacionou aqui a apresentação. Não, mas agora vocês vão ver o que é uma apresentação. Legal, gente. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fiquei muito feliz de receber esse convite da SAB Cientec aí para participar desse evento. E estou muito feliz de que esse evento continua acontecendo, né? Porque eu estava ali na organização da primeira edição, lá em 2017,
e que inclusive a Luísa participou também, né, com a gente lá fazendo uma dinâmica super legal que eu participei. E agora eu tô aqui para poder falar um pouco para vocês aí da minha experiência. Vocês já estão vendo minha tela? Tá? Estão me ouvindo bem? Show. Qualquer coisa me avisem, tá? Às vezes a internet acaba ficando um pouco instável. Mas vamos lá. A gente vai falar, então, um pouco de soft skills, né? A gente já ouviu aí na fala anterior um pouco das definições, né? Eu, diferente da Uzi, eu não tenho formação na área, né? Mas eu vim aqui trazer com base na minha experiência, e eu já comecei a trabalhar muito cedo, então tenho mais de 10 anos de experiência em diversas funções, diversas empresas, então tudo isso foi me trazendo uma bagagem bem legal aí sobre valores e coisas importantes aí para o mercado de trabalho e para a nossa vida também. Então, com base nisso que eu preparei essa minha fala aqui, minha apresentação para vocês, e aí cabe a vocês, né, pegar isso e considerar o que é importante para vocês, o que faz sentido para vocês, o que não é, né? Nada disso aqui é escrito em pedra, né? Lei, são coisas que eu vou trazer aí como dicas, né? E coisas da minha experiência. Mas primeiro eu gostaria de me apresentar melhor, né? Para quem não me conhece, bom, eu sou a Andrea. Eu sou Andrea de muitas coisas, como os meus amigos falam. Eu sou a filha da Francisca e do Lauro e mãe de vários dogs. A gente gosta muito de cachorros, é uma família bem grande. Fui criada no interior e tenho muito orgulho disso, é um dos meus maiores orgulhos. Sou formada pela UFSC Joinville, é o meu segundo maior orgulho. Me formei em Ciência e Tecnologia no ano passado. Mas antes disso também eu me formei em Gestão Financeira e Recursos Humanos. Então, tem uma bagagem bem legal. Hoje eu atuo como QA na DB1 Global Software, é uma empresa de tecnologia do Paraná. Então, QA é um nome pomposo aí para dizer analista de teste de software. Eu não trouxe aqui toda a minha trajetória profissional, porque teve vários caminhos aí que eu segui, coisas bem diferentes do que eu estou vivenciando hoje. Também não vou detalhar aí o que é o meu trabalho hoje, então caso alguém fique curioso, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Mas garanto que é bem interessante aí para o curso que eu fiz, né, que vocês estão fazendo. Tenho alguns hobbies aí, gosto de viajar, gosto de esportes, porém agora a gente já não tem feito muito isso por conta da pandemia, então tenho cozinhado bastante ultimamente e sou apaixonada por filmes de super-heróis, então é uma coisa que eu tenho feito bastante ultimamente. Marvel e também os filmes da Disney e Pixar, são coisas que eu gosto bastante. Então, essa sou eu. Acredito que podemos ter gostos em comum aí, isso é bem importante aí para a gente se conhecer um pouco mais. E para começar a nossa atividade, eu quero quero chamar vocês aí para fazer uma dinâmica. Eu passei aí para o Vinícius, ele vai mandar no chat um link de um site, tá? O Mente, e tem um código ali que vocês conseguem acessar esse site por esse código, tá? E aí, o que eu quero de vocês? Lá tem 3 espaços para colocar umas palavrinhas, e eu quero que vocês reflitam um pouco aí sobre essas perguntas que eu coloquei e coloquem lá 3 palavrinhas que resumem essas perguntas, tá? Não necessariamente precisa ser uma para cada uma delas. Então, eu queria que vocês pensassem sobre o que é importante para vocês, né? O que faz você ser quem você é hoje? E que valores que você traz consigo? Então, o que é importante para você? A família, organização, amizade? O que faz você ser quem você é? Né? As minhas habilidades, a minha gentileza, o meu caráter. Pensem aí em umas palavras que definem isso. E também pensem bastante na criação de vocês, no que seus pais ensinaram. E preencham esse formulário aí com essas 3 palavrinhas aí que vocês, no momento, acreditam que definem vocês nesse sentido. A gente vai dar aí 1 minutinho, 2 minutinhos, Vinícius, você ajuda a gente a contar, para a galera responder e para daí a gente ver o resultado.
Beleza? Legal, gente. Então, essa nuvem de palavra aqui, ela se originou ali com as palavras que vocês colocaram ali no formulário, legal? Então, a gente tem as palavras maiores, são as que mais apareceram, né? Então, é bem legal de ver que tem algumas palavras bem importantes, né? Uma delas é empatia, né? Que foi muito bem citada ali pela Luzia na conversa anterior. Então, também trouxe persistência, organização, família, sinceridade, respeito. Então, todas essas palavras, esses valores que vocês trouxeram aqui, faz parte, né, do nosso dia a dia, deve fazer parte do nosso dia, são coisas muito importantes, né, para a nossa convivência social e tudo mais. Mas eu queria trazer esse momento aí de reflexão para vocês pensarem mesmo sobre isso. Eu acho que uma das principais coisas que me fez evoluir foi refletir sobre os pontos, sabe? Antes eu achava que a gente não precisava pensar muito e que a gente precisava evoluir tecnicamente, principalmente, mas assim, ter esse momento para parar, né? Refletir sobre o que é importante para você, o que você traz de casa, o que seus pais te ensinaram, quais são os valores que para você não pode fazer, não pode sair do seu dia, os seus princípios. Então, isso é muito importante. E aí eu vou colocar como exercício para vocês, para fazerem depois, em casa, pegar essas palavras que vocês colocaram aqui e tentar ramificar elas. Não precisa necessariamente ser as palavras que vocês colocaram aqui, mas outras além dessas que são importantes. Peguem, por exemplo, organização. Por que a organização é importante para vocês? A organização é importante para mim porque se a minha área de trabalho estiver bagunçada, eu fico ansiosa. Se eu ficar ansiosa, eu não consigo produzir, porque aí eu perco foco. Se eu perco foco, eu não produzo, daí eu fico frustrada. Então, comecem a pensar o porquê que a organização é importante da onde que veio isso? Quando que ela se tornou importante? Ela se tornou importante porque a minha mãe era super organizada e eu via que ela conseguia fazer muita coisa e ela me ensinou a ter essa organização. Então, isso hoje para mim é muito importante. Então, pensem um pouco no seu histórico, né, nas suas raízes, no porquê trouxe você até aqui e o que esse valor importa para você no seu dia a dia. Então, por que você tem que ter persistência? Se eu não tiver persistência, eu vou abandonar o meu código na primeira vez que eu tiver um erro ali, não vou continuar, e aí eu não vou conseguir passar em Prog 1, por exemplo. Então, assim, pensem sobre esses valores que vocês colocaram, outros valores a mais, que aí vocês vão começar a ter esse exercício de se conhecer. E isso é muito importante para vocês quando vocês estão pensando em soft skills, tá? Então, esse autoconhecimento sobre o que importa é muito importante, tá? Então, vou deixar essa atividadezinha aí para vocês pensarem com mais calma. Mas a ideia da atividade era basicamente essa, tá? Propor para vocês essa reflexão. Legal? Voltando aqui na minha apresentação, a Luzia já comentou muito bem ali sobre o que são, né, as soft skills, mas reiterando, são competências sociais e emocionais ligadas à mente, à personalidade de cada indivíduo, tá? Então, assim, a gente sabe que cada indivíduo é um indivíduo único, né? Cada pessoa é diferente. E isso é bom, porque uma empresa nada mais é do que um grupo de pessoas. E se todas as pessoas forem iguais, a empresa não vai ir para frente, porque todo mundo vai pensar da mesma maneira, todo mundo vai fazer a mesma coisa, então não vai funcionar. Então, por isso que é importante a gente ter pessoas diferentes. E ter pessoas diferentes significa ter pessoas com algumas soft skills mais avançados que outros. Então, não quer dizer que a colaboração não seja importante para alguns, mas talvez o ponto forte daquela pessoa seja a comunicação, e ela não seja tão colaborativa. Mas é isso que faz uma empresa, é a junção de todas essas pessoas com diferentes habilidades. E assim como as hard skills, né, as soft skills, elas também podem ser desenvolvidas. Porém,
é um pouco mais difícil, porque quando você está falando de hard skills, você está falando de uma competência técnica. Então, por exemplo, eu vou fazer um estágio. Naquele estágio, eu preciso saber programar em Java. Tudo bem, você vai lá, vai fazer um curso de Java, vai começar a praticar, vai errar, vai aprender e por aí vai, né? Vai ser uma habilidade que você vai desenvolver, você vai treinar o teu cérebro para pensar em Java. Só que é muito fácil, né? Tava ali na descrição do estágio, o estágio estava te dizendo, você tem que programar em tal. E agora, quando se trata de soft skills, é mais difícil, porque você tem que ir até o seu interior e observar, poxa, mas no que eu sou bom? E por que eu sou bom nisso? E o que eu não sou bom? E o que eu tenho que melhorar? Então, esse reconhecimento, esse exercício é mais difícil de fazer. Então, por isso que é um pouco mais complicado você desenvolver as soft skills. Legal? E aí, falando das soft skills que estão em alta no mercado. Quando eu fui fazer essa apresentação, eu pensei muito no que eu vejo no mercado, no que eu já vi, mas aí também fui conferir algumas fontes e até fiquei feliz em ver que está bem em linha, também bem em linha com o documento ali que foi apresentado. Então, falando rapidamente, aí a gente tem a colaboração, que é saber trabalhar bem em grupo. Então, isso é uma coisa que é muito falada, né? Várias empresas têm como um valor lá, trabalho em equipe, tá? Mas é além disso, né? Saber trabalhar em equipe não é cada um fazer simplesmente a sua parte, é você oferecer ajuda, é você buscar ajuda, é você saber se as pessoas estão bem. Então, essa colaboração vai além de você ser uma parte numa equipe, né? Você se integrar com aquelas pessoas a ponto de vocês serem sincronizados no que vocês estão fazendo. Então, isso é muito importante e se tornou mais difícil ainda em tempos de pandemia, home office. Então, é uma soft skills muito importante e ela é muito fácil de ser trabalhada na faculdade, né? Porque na faculdade a gente tem muito isso. Então, é um ótimo ambiente para começar a se trabalhar com essa habilidade. A flexibilidade, né, que é a capacidade de você se adaptar a mudanças. Então, eu percebi um pouco nos lugares onde eu atuei ali no início da pandemia, que teve muita resistência quanto ao home office, por exemplo. Bom, não é tão legal como você está com as pessoas, mas é o que a gente tem para agora, né? Então, a flexibilidade vem como uma soft skill de você... Claro que você vai ter o tempo de mudança, de adaptação, isso todo mundo tem, mas é você virar a sua chavinha ali, não, pronto, agora é home office, então eu preciso me adaptar a isso. Como que eu vou fazer? Eu vou organizar meu ambiente, quais que são as ferramentas que eu vou ter que usar que eu não usava antes, porque esse momento está me obrigando a isso. Então, é você ter essa capacidade de esquecer o modo que você fazia e fazer de um novo modo, né? Às vezes a gente ouve aquelas coisas assim do tipo, mas eu fazia isso há 30 anos assim, isso aqui, desde que eu cheguei aqui é assim. Então, isso não tem que existir mais, né? Não tem mais essa de sempre foi assim. Não dá. Se a gente não se adaptar, não acompanhar as coisas, a gente fica para trás. Então, essa flexibilidade é muito importante. Trabalhar sob pressão. Isso não quer dizer que você tem que conseguir executar as suas atividades com o teu chefe gritando aqui no teu ouvido, entrega o relatório. Não, esse trabalhar sob pressão é você conseguir gerenciar o estresse sem perder o foco. Então, até quando eu entrei aqui, eu comentei que essa semana foi difícil, que teve muita coisa, que até nem achei que eu ia conseguir fazer a apresentação. Isso acontece mesmo, né? Às vezes vem entrega, vem problema, sei lá, o colega que fazia tal coisa se ausentou porque está doente, e aí sobra mais coisa para você, e aí vai vindo um monte de coisa, isso gera estresse, e aí vem a sua capacidade de, que é aquela pergunta que a Luzia fez, né? O que eu preciso fazer agora, né? Vamos me organizar aqui, porque eu preciso manter o foco e continuar, né? Não posso perder as estribeiras ali e não conseguir fazer mais nada, porque aí vai ser pior, né? E aí vem a comunicação eficaz. Gente, esse eu até grifei, porque é muito importante, principalmente nos tempos que a gente está vivendo agora, e parece ser uma coisa super trivial, mas as pessoas não
sabem fazer isso como deveriam. Isso é assim, tem muita gente que não sabe se comunicar. Isso é até um pouco me deixa triste, assim, porque comunicação efetiva quer dizer você ouvir, né? E você se comunicar de maneira clara. E aí, você ouvir é você, de verdade, prestar atenção no que a pessoa está falando. Não simplesmente estar ali na frente dela, mexendo no celular, lendo outra coisa, respondendo um e-mail, fazendo sei lá o quê, enquanto a pessoa está ali se esforçando para te passar um conteúdo, para te passar alguma coisa que aconteceu. Então, o ouvir atentamente é uma coisa que as pessoas parecem que deixaram de fazer, né, na sua grande maioria, porque elas estão fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e aí elas nem escutam o que o outro tem para dizer. E isso é ruim, porque é falta de respeito com o próximo também, né? E pode gerar retrabalho, improdutividade e um monte de outros problemas para frente, né? E aí ali eu coloquei até um ponto, né, de ser gentil. Gente, grosseria nunca vai levar vocês a nada, a lugar nenhum. Então, por mais que alguém foi ruim com você, falou uma coisa que você não gostou, não responda na mesma moeda, não responda da mesma forma, sabe? Eu acho que isso, a partir do momento que eu consegui ter a habilidade de fazer isso, né? Eu sempre falo que responde com amor. Né? Fala com amor, que é a melhor coisa. Que não vai levar a nada, grosseria, discussão. Então, assim, acima de tudo, seja gentil com quem você vai falar. E aí também um ponto é a comunicação. Isso é falando de comunicação verbal, né? Mas falando de comunicação escrita. Gente, tem muita gente que tem muita dificuldade de organizar as informações quando vai escrever. Isso pode gerar muito problema. Quando a gente está falando do trabalho, no dia a dia das empresas, saber organizar o raciocínio, as informações, então, saber estruturar um e-mail, uma mensagem que você vai mandar, uma pergunta, né? Saber estruturar ela de uma forma que a pessoa bata o olho e saiba o que você quer, o que você está perguntando. Então, isso é fundamental, assim, training, sabe? Eu acho que na faculdade foi um período que eu digo que eu aprendi a escrever e-mail, porque até então eu mandava e-mail de qualquer jeito. Então, aproveita essa oportunidade para aprender a se comunicar, sabe? E tem uma coisa que até eu vou falar mais para frente, que é de aproveitar as oportunidades. Então, às vezes, você vai estar fazendo alguma atividade que não é aquilo que você quer fazer para a tua vida, mas aproveite ela de alguma forma. Então, por exemplo, eu tive uma experiência empresarial na área de prospecção de clientes. Não era o que eu queria fazer, mas quando eu estava na empresa, me falaram, a gente vai precisar, porque a gente está sem pessoal, tal. Eu falei, bora lá, né? Vou tentar. E aí eu percebi que nesse período eu desenvolvi muito minha comunicação escrita, porque eu tinha que mandar mensagem para as pessoas, escrever, e isso eu senti essa diferença, eu vi essa evolução. Então é fundamental, comunicação é uma coisa que tem que ser treinada sempre, tá? E usar a pontuação direito também é importante, né, gente? Pelo amor de Deus, que vírgula fora do lugar dá um desentendimento danado. Aí, seguindo, a gente tem orientação para resultados, então, atingir o resultado final de maneira eficaz possível. Isso é bem bacana, porque às vezes a gente fica muito preso no como e no que vai acontecer, e se acontecer isso, e se acontecer tal coisa. Mas quando você tem clareza do resultado, do que você precisa atingir, né, e as maneiras efetivas de fazer isso, você consegue ter um trabalho mais produtivo. A gente tem liderança de equipe, né? Saber como motivar e engajar grupos. E aqui também vem um ponto de você saber se liderar também, né? Você ser líder do seu próprio processo, você ser autônomo nas atividades que você está fazendo. Você não esperar que ninguém venha, Derek, faz tal coisa, Andréia, você precisa fazer tal coisa. É você saber que o teu trabalho é esse, as suas responsabilidades são essas, então você vai lá e faz, né? Isso é ser líder do seu próprio trabalho, né? Ser o seu líder. Organização e planejamento, então nem tem muito o que falar sobre isso, é fundamental para aumentar a produtividade, diminuir a ansiedade, principalmente, né? E organização, para mim, é uma das coisas fundamentais, né? Eu, Andréia, porque se eu não estou organizada, se eu não tenho listas de coisas que eu tenho para fazer, de coisas que eu quero alcançar,
me bate ansiedade, aí eu fico nervosa, que eu fico pensando, meu Deus, quanta coisa tem para fazer, né? Então, assim, eu trabalho muito com organização, uso muitas ferramentas para isso, então tem Trello, tem agenda, uso isso na vida pessoal e é ótimo, recomendo também. Então, se organizem, que quando vocês colocam as coisas no papel de forma, ou, né, uma forma organizada, vocês conseguem ver que vocês conseguem priorizar coisas. E quando vocês estão priorizando coisas, aí vocês vão, né, realizar essas coisas, depois vão pensar em outras, e aí não fica aquela pressão de, meu Deus, preciso fazer tudo isso. E, para fechar, tem a questão, desculpa, da visão do todo, que é estar integrado com a dinâmica da empresa. Essa questão de visão do todo é questão de você... Nossa, gente, engasguei aqui, foi mal. Você não pensar só no seu processo, né? Você ter a visão de tudo que acontece na empresa. E aí eu trouxe um destaque aqui para a questão da inteligência emocional, né? Se você vai olhar em qualquer pesquisa, em tendência de soft skills ou de hard skills, a gente tem aí uma predominância nessa parte de inteligência emocional, né? Então, com a inteligência emocional, você vai conseguir atingir outros pontos, né? A inteligência emocional vai permitir que você se conheça, né? Se entenda. Então, com certeza, ter inteligência emocional ou treinar inteligência emocional vai te trazer maiores habilidades emocionais, com certeza. Aí eu trouxe aqui uma lista que eu gostei bastante, que é da Forbes. Eu vou deixar o link para vocês depois. Que fala de 25 soft skills para funcionários remotos em 2021. É específico, né? Mas traz coisas bem interessantes. Eu não trouxe as 25 aqui, porque é muita coisa para a gente falar, né? E a gente ficaria aqui até meia-noite falando, mas eu trouxe algumas que eu queria pontuar. A questão da responsabilidade, tá? Tipo, você ser responsável pelo seu processo, né? Você ter autonomia para fazer o que você precisa, então isso é fundamental, principalmente em tempos de home office, não tem nem o que dizer, né? É aquilo que eu falei ali de não precisar que ninguém fique te buzinando ali para te dizer o que você tem que fazer. A questão de gestão de conflito, tá? Conflitos vão existir, então você precisa saber lidar com isso, saber resolver as indiferenças que você tem com pessoas, com, sei lá, seu chefe, seu colega. Saber resolver isso e lidar com isso também, né? Porque isso sempre vai existir. E principalmente, isso existe porque as pessoas são diferentes umas das outras, né? E pensam diferentes, então é super normal. A criatividade. Esse é um ponto que eu achei bem interessante, que até um tempo atrás eu não me considerava uma pessoa criativa e achava que criatividade era muito coisa de designer ou, sei lá, de quem faz os filmes da Disney e Pixar, né? Pensava que aquelas pessoas são criativas, né? Mas aí, não, na verdade, criatividade está ligada aqui como soft skills em você pensar de uma forma diferente, né? Você olhar para um processo, para uma atividade e trazer uma ideia diferente, pensar, não, mas, poxa, por que a gente não tira isso aqui? Por que a gente não acrescenta isso? Se a gente fizer desse jeito, vai ser mais rápido. Então, ter essa criatividade, assim, de pensar diferente, às vezes até fora da caixa, é fundamental. Pensamento crítico, né, também super importante. O próximo ali que fala de enriquecer os outros, é bem bacana, isso é uma coisa que eu acredito muito. E foi dos motivos de lá no passado eu pensar na Sabe Cientec e começar a trabalhar isso, porque eu acho que conhecimento é uma coisa muito boa para ficar com uma pessoa só, né? Então, acho que conhecimento deve ser, sim, compartilhado. E quando você tem só para você, tá, tudo bem, você tem aquele conhecimento, você faz aquilo muito bem, mas a partir do momento que você compartilha e você permite que o outro saiba disso, né, você faz com que o outro evolua. E a partir do momento que aquela pessoa evolui, se aquela pessoa é um colega seu do seu time, o seu time vai evoluir também. E se o seu time evoluir, a sua empresa vai evoluir também, vai melhorar os seus produtos, seus serviços. Então, eu penso assim na troca de conhecimento como o início aí de uma cadeia para transformar a sociedade num lugar melhor. Então, acho que você tem que pensar um pouco nesse sentido, de que a partir do momento que
os outros evoluem, a gente vai evoluir como um todo. Então, isso com certeza é fundamental. Resolução de problemas. Isso é bem bacana, porque na faculdade a gente está todo o tempo resolvendo problemas, né? E às vezes a gente fica muito naquela de, meu Deus, não vou usar isso nunca para nada. Mas isso vai te dar justamente a habilidade de resolver problemas. E vai te dar a capacidade de você pensar logicamente em como resolver um problema. Então, a partir do momento que você chegar lá no trabalho, não necessariamente não. Você não vai ter uma integral para resolver, tá? Eu nunca resolvi integral mais depois na minha vida. Mas, assim, o fato de você fazer aquilo várias e várias vezes, de você treinar, né, aquela habilidade, quando você se depara com um problema ali no teu trabalho, diferente do trabalho que seja, você vai ter uma capacidade de, não, então vamos pegar por partes, né? Vamos pegar esse problema por partes, vamos resolver e pronto. Então, isso é sensacional, acho que é uma coisa que vocês também precisam usar esse tempo aí da faculdade para conquistar essa habilidade. Aí vem a autoavaliação, que foi alguma coisa que a gente fez lá no início, é uma coisa também que com certeza casa com tudo que a gente já falou, que é ter essa capacidade de se avaliar, de pensar, não, mas o que eu estou fazendo errado, o que eu sou boa, o que eu sou ruim, enfim, ter essa capacidade. Isso não é fácil, isso é uma coisa que eu comecei a fazer recente, então isso é uma coisa que precisa de um tempo para a gente ter essa habilidade também. E tolerância ao estresse, que é uma coisa que a gente já comentou antes, né? O estresse, ele vai existir, ele vai aparecer, a gente precisa saber lidar com ele, tá? E aí eu falei bastante sobre soft skills, né? Mas e como que a gente pode desenvolver, né? Então, indo em linha com o que a gente falou antes, né? Aprenda a gerenciar suas emoções. Então, você precisa saber o que você está sentindo e o que você sente, né? Quando alguma situação acontece. Então, por exemplo, quando você está trabalhando com uma pessoa e ela pega o crédito da atividade que você fez, você vai ficar com raiva, por exemplo. Você precisa reconhecer que aquela situação, aquilo que aquele colega fez contigo, te deixou mal e o que isso causou em você, né? Foi a raiva. Quando você consegue gerenciar isso, de saber que foi aquela ação e foi aquele sentimento, você consegue saber lidar com isso. Então, mas o que eu tenho que fazer? Bom, eu preciso simplesmente dar uma volta, respirar, que eu vou ficar melhor, né? Aí evita de você tomar ações por impulso e acabar fazendo coisas que você vai se arrepender depois. Então, aprender a gerenciar essas emoções é muito importante. E assim, nada impede de você anotar, né, o que você está sentindo, analisar, pensar sobre isso. Então, existem várias formas de fazer isso. A questão de saber gerenciar seu tempo é fundamental. E aí entra a questão da organização e entra a questão também de você saber priorizar o que é importante para você. Porque se você fizer tudo que todo mundo está te pedindo, né? Se você for uma pessoa prestativa demais, todo mundo vai estar te pedindo coisa, né? Então, você também tem que saber dizer, não, isso pode esperar, isso eu não vou fazer, isso não é prioridade. Então, você tem que saber gerenciar seu tempo também. E uma coisa que assim, todo mundo fala sobre isso, mas as pessoas não fazem ou não fazem direito, é a questão de feedback, tá? Peça sempre feedback, dê feedback. Também esteja aberto para esses feedbacks. Porque nem sempre eles vão ser bons. E assim, garanto para vocês, os feedbacks que não são bons, no sentido de que não que a pessoa vai ali, vai te xingar e tal, mas é o feedback que vai te trazer pontos de melhoria, né? Os feedbacks, eles geralmente trazem, né, os pontos positivos, né, elogios de certa forma e também os pontos de melhoria. Você saber que você é bom em alguma coisa é muito bom, né? Você fica feliz, tal, se motiva. Agora, você saber que você tem que melhorar em tal ponto é muito melhor, né? Porque aí você vai conseguir já saber, não, eu preciso melhorar minha comunicação. Mas aí como é que você faz isso, né? Eu não tenho como fazer isso porque eu não trabalho, eu não tenho um chefe. Pede para sua mãe, para o seu pai, para sua irmã. Com certeza eles vão saber te dizer alguma coisa que você não está fazendo de uma forma legal. E aí vem o ponto que é muito difícil de você estar aberto para isso, né? Se alguém chega e fala, pô, eu não gosto que você faz isso. Às vezes dói, né? Às vezes não é legal você ouvir que você não faz tão bem alguma coisa. Mas daí também entra o ponto de
é realmente verdade o que essa pessoa está me falando? Se essa pessoa está te trazendo evidências de que você faz isso, por exemplo, um feedback o Vinícius grita toda vez que ele fica bravo, né? Ai, é verdade? Ah, tá. E aí, bom, aí a Luzia vai dizer para ele, ó, eu não gosto porque você faz isso toda vez que você está bravo, você altera a sua voz, isso não é legal. E ele vai estar perguntando, não, mas quando que eu fiz isso? Aí ela vai dizer, não, você fez isso ontem, quando eu te falei para você limpar o quarto, você fez isso antes de ontem, quando eu disse que era para você, não podia sair, sei lá, e por aí vai. Então, quando a pessoa te traz evidências de quando você fez, se você realmente percebe, realmente, essa pessoa está certa, eu realmente fiz isso, aí, bom, aí aquele feedback, ele é um feedback certeiro, então ele está te dando realmente a verdade sobre aquilo que você precisa melhorar, e aí você vai ter que começar a trabalhar isso. Então, feedbacks são sempre importantes. Então, pede para os seus amigos, seus professores, para as pessoas que estão convivendo com você sempre, tá? E uma coisa que eu já falei e vou repetir, talvez eu repita mais uma vez, aproveite as oportunidades para treinar suas habilidades. Então, nem sempre as coisas que vocês vão fazer vão ser coisas que vocês gostem, que vocês queiram para a vida de vocês. Não. Mas aproveita aquilo de alguma forma, tá? De alguma forma que você consiga treinar alguma coisa. Por exemplo, eu tive uma época durante a faculdade que eu trabalhava numa casa de festas infantis. E eu trabalhava cuidando das crianças. E eu sempre fui muito intensa nas coisas que eu fazia. Eu sempre pensava, não, alguma coisa eu tenho que aprender trabalhando aqui. Nem que seja ter mais paciência, mas que seja isso. Eu tenho que aprender alguma coisa. Aí, a minha habilidade de negociação não é muito boa, eu tenho total consciência disso. E eu pensei, eu tô aqui com as crianças e elas querem fazer o que elas achar que é mais legal, né? Então, eu vou treinar isso com elas, né? Vou começar aqui, a conversar com elas, a negociar, falar, não, você não pode fazer isso, mas a gente pode fazer tal coisa, pode ser mais legal, não sei o quê. Então, eu aproveitei uma oportunidade que eu sabia que não era uma coisa que era uma coisa que eu queria fazer pro resto da vida, mas, bom, já que eu tô lá, né, já que eu tenho que trabalhar porque eu preciso do dinheiro, então vamos aproveitar essa oportunidade para aprender alguma coisa. Então, tenham sempre isso em mente, que eu com certeza vai ajudar vocês muito aí nesse processo de aprimoramento das soft skills. Legal? Aí, falando um pouco durante a graduação, né, eu acho que eu não podia deixar de falar essa parte, porque, né, eu estive aí há pouco tempo atrás, então acho que algumas coisas, algumas dicas aqui eu posso passar para vocês. Primeiro, na hora dos estudos. Cronograma, organização, planejamento, né? Isso a gente já falou, precisa, tá? Não tem como você não ter um calendário de provas e conseguir se organizar em relação às disciplinas que você tem que estudar. Não tem como você misturar todos os exercícios de 5 matérias numa pasta só, você não vai conseguir se achar no final. Então, se organize. Aí, a forma que vocês vão se organizar é com vocês, tá? Não existe uma coisa que, tem que ser assim. Cada um tem que achar o seu jeito. Durante a faculdade, eu desenvolvi várias coisas. Eu tinha mural, eu tinha Trello, eu tinha post-it, tinha tudo. Teve uma vez que eu até fiz meio que um semáforo na minha parede, assim, que eu separava por cores de prioridade, umas coisas bem doidas, assim. Eu fui fazendo várias coisas até achar onde que eu consegui, não, dessa maneira eu consigo me organizar. Aqui eu consigo ver o que eu preciso fazer, aqui eu consigo priorizar, eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Tenha uma estratégia. Por que eu digo isso? Eu sempre pensei muito isso, desde a época do vestibular. Eu sempre pensei, qual é a estratégia para isso? Por quê? Eu tenho total consciência de que a gente não vai conseguir fazer tudo. Então, para eu passar nessa matéria, eu vou resolver o livro todo de exercício. Pode, mas talvez não seja o ideal. Então, pensa na estratégia que você tem que fazer. Então, para pensar nessa estratégia, eu colocaria 3 perguntas. Primeiro, por quê, né? Por que você vai fazer isso? Por que você precisa passar nessa matéria? Ou por que você quer? Ou, enfim, qual que é o porquê disso? Aí você vai fazer o como, né? O como que você vai ter essa estratégia nos estudos aí.
você vai estudar com seus amigos, você vai estudar individualmente, você vai ver videoaula, o que você vai fazer? E aí pensar no objetivo, né? O meu objetivo é só passar com 5,75, que arredonda para 6, tudo bem. Então, aí muda a estratégia. Meu objetivo é se tornar especialista nisso aqui. Bom, então aí você tem que buscar meios para isso. Então, pensem sempre nessa estratégia, né? Eu acho que cada disciplina que você vai fazer na faculdade, cada projeto, você tem que pensar nisso, sabe? Senão você vai acabar fazendo muita coisa por fazer e se perdendo no meio do caminho. Menos celular, isso qualquer pessoa, mãe, professor, vai te dizer isso e que eu concordo plenamente. Eu acho que isso é ótimo, né? Você ter a tecnologia aqui na sua mão para você pesquisar, você falar com seus amigos e tal, mas isso atrapalha também. Então, você tem que ter um momento onde você desliga, enfia o celular debaixo da cama e vai, senta e estuda. Tem que ter isso, tá? É fundamental. Se você não tiver uns 50 minutos de foco, você não vai conseguir estudar da maneira adequada. E a questão da persistência, né? A gente falou, teve algumas pessoas que citaram lá na nuvem, então eu achei bem legal. Continue tentando. Então, cara, não deu certo esse código, não deu certo essa integral, vai dar. Você precisa tentar, volta, vê onde que está o erro. Isso está naquela habilidade que eu falei de resolver problemas, né? Então, assim, se você precisa persistir. Nunca que você vai conseguir fazer logo de cara e concluir, tá certo. E às vezes a gente consegue seguir o caminho feliz, mas não sempre. Então, persistência é fundamental. Aí eu comentei ali, você vai usar isso na sua vida sim. Não necessariamente, isso é uma coisa que a gente costuma falar na faculdade, né? Não vou usar isso aqui para nada, o que eu estou fazendo? Você vai usar, tá? Nem que seja indiretamente, mas você vai usar. É o exemplo da integral que eu falei. Eu nunca mais resolvi uma integral na minha vida. Mas aquele treino que o meu cérebro teve com resolver integral, eu uso todos os dias. Então, pensem nisso, sabe? Você vai usar indiretamente, mas vai. Então, aproveite essa oportunidade que a faculdade está te dando de treinar alguma capacidade, porque você vai usar sim. Aí, falando não só na hora do estudo, mas na vida acadêmica. Participe de eventos, projetos, atividades extracurriculares e tudo mais que você puder participar. Eu, na época da faculdade, eu fazia tudo, porque eu achava tudo muito sensacional. E isso me trouxe muita coisa boa, inclusive o estágio que eu consegui logo o segundo estágio que eu consegui foi em decorrência com as atividades que eu fazia fora, sabe? Ninguém olhou para o meu IAA lá na hora da entrevista. Então, olharam para as coisas que eu fiz. Você fez um curso de Excel, você deu aula de Excel, que bacana, a gente precisa disso aqui. Então, procurem essas atividades que façam sentido para vocês. Saiba ouvir, isso a gente já falou, mas aqui no sentido de ouvir os professores, ouvir os tutores que vocês têm na faculdade. Eles estudaram muito para estar ali. Então, eles têm coisa boa para falar para vocês, para passar para vocês. Então, aproveitem, escutem, usem esses conhecimentos que eles têm a favor de vocês. Crie bons relacionamentos. Então, o Derek falou ali no início, né, muito de network, que está conhecendo pessoas. Então, isso é fundamental, né? Você já vai treinando isso na faculdade, isso vai te ajudar lá fora. Às vezes, um colega teu consegue um emprego numa empresa legal, pode te indicar. Então, tem esses bons relacionamentos na faculdade. Busque entendimento de mercado, por quê? O mercado é volátil, as coisas vão mudando, então vocês precisam estar acompanhando o que está acontecendo. Eu me lembro que na minha época de vestibular, a gente tinha muito aquele guia do estudante, não sei se vocês usam ele ainda, mas era muito engraçado, porque a gente entrava lá, tipo, engenheiro civil, salário inicial R$5.000. Legal. Assim, ficar, nossa, maravilha, né? Só as coisas boas, né? Eu busquei isso na faculdade por conta de indecisão mesmo. Eu entrei na faculdade querendo fazer engenharia civil, né? Estava fazendo engenharia de infraestrutura. Comecei a pesquisar sobre o mercado e ver que não estava fazendo sentido aquilo para mim. Que eu queria era trabalhar com outras coisas, com tecnologia e tal. Então, foi aí que eu mudei de área. Então, você também tem esse período na faculdade para decidir coisas. E não tem problema se você entrou num curso e vai acabar em outro. Tudo bem, você está com tempo para isso. Se pintar um estágio, faça.
sem dúvidas. Eu fiz 2 estágios na faculdade e me trouxeram muita coisa boa. Mas eu queria estágio na NASA. Putz, mas enquanto o estágio na NASA não chegar, faz estágio na coordenação do curso, faz estágio em alguma empresa aqui de Joinville. É aquela coisa das oportunidades. Você vai aprender alguma coisa. Vai conhecer pessoas, vai criar círculos de amizade, isso vai te levar para um outro patamar. Não se compare com os outros, isso é fundamental. Eu e os meus colegas, a gente sofria muito com isso no primeiro semestre. A gente ficava muito naquela, meu Deus, mas o coleguinha lá já fala alemão, e a gente ali nas aulinhas de inglês, né? Ainda continua. Aí o cara já estudou tudo, fez todas as listas. Gente, não. Para com isso, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. O outro aprende mais rápido uma coisa, o outro teve uma oportunidade diferente de você, tá? Então, não se compare com ninguém. Faça o seu da melhor forma. Use as mídias sociais a seu favor. A gente tem as mídias sociais aí, então use elas para coisas boas também, né? Então, a gente tem muita gente boa no mercado, na área que vocês gostam, que vocês vão atuar, né? Tecnologia, a gente falou um pouco de aeroespacial aqui no começo, então procurem pessoas que falam sobre isso nas redes sociais para vocês estarem antenados sobre as notícias e tudo mais. E o que eu mais gosto, que é uma coisa que foi meu lema na faculdade, é pare de reclamar e faça acontecer. A gente tem muito costume de botar a culpa na sociedade, na faculdade, nos seus pais, sei lá em quem. Cara, se tem alguma coisa que não está tão boa assim, tenta fazer alguma coisa para melhorar. Então, poxa, mas a UFSC não traz, não tem nenhuma disciplina que trata essa linguagem aqui de programação e todas as empresas estão precisando, não sei o quê. Cara, vai atrás, promove um curso, busca alguém para dar um curso ali na faculdade, faz alguma coisa acontecer para melhorar. Então, acho que a partir do momento que a gente para de dizer que não está bom e faz algo para mudar isso, todo mundo ganha com isso. Então, super dica. E para fechar, né, algumas dicas assim para a vida. Deixe sempre as portas abertas. Então, indiferente de como você vai sair do lugar, sei lá, você foi demitido, te humilharam. Saia bem daquele lugar, agradeça, né, pela oportunidade, saia de cabeça erguida. Nunca saia chutando, xingando, falando mal, fazendo sei lá o quê. Isso não serve só para empresa, tá? Isso serve para disciplina, tá? Então, reprovou na matéria, aquele professor, né? Pode ser que semestre que vem só tenha ele, tá? Então, cuidado. Essa questão das portas abertas é justamente isso, você nunca sabe o dia da manhã. Então, cuida, né? Mantenha as portas abertas sempre. Dias difíceis vão existir, tá? Os dias não vão ser sempre bons, você vai ter dificuldade, você vai ter estresse, vai ter dias que você vai querer ir para casa e chorar debaixo das cobertas, vai. Se precisar fazer isso, faz, outro dia você tá melhor. O importante é você não cair ali numa continuidade de dificuldade. Então, dias difíceis vão existir, aprenda a conviver com eles, que com certeza você vai ter menos dias difíceis a cada passo. Então, novamente, aproveite as oportunidades para se desenvolver. Nunca faça uma coisa só por fazer. Faça pensando que você vai aprender algo, tá? Que você quer aprender algo. Nem que seja uma coisa que você ache banal, mas aprenda. As expectativas são só tuas. Então, isso foi uma coisa que uma mulher muito sábia da UFSC me ensinou, que as expectativas são suas, você que criou elas. Então, a partir do momento que você fica criando expectativa muito alta com as coisas, você se frustra muito mais. Então, nunca bote as suas expectativas nas outras pessoas ou nas coisas, tá? Tenha uma consciência de que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você pensou. Isso vai te fazer você se frustrar menos. Reflita sobre as suas ações. Durante a graduação, eu trabalhava no PET e o nosso lema era aprender fazendo e refletindo sobre, né? Continua sendo esse lema e isso é uma coisa sensacional, porque a partir do momento que você para pensar no que a sua ação causa para você e na vida das outras pessoas, isso é muito bacana, né? A gente fazia o exercício, por exemplo, de a gente organizou aqui um curso, né? Um curso de CorelDRAW. E os nossos alunos fizeram esse curso. E um dos nossos alunos participou de um processo seletivo.
E o diferencial dele foi esse curso. E ele conseguiu um estágio, depois ele conseguiu se efetivar. Então, pensa no que as suas ações podem impactar na vida das pessoas, tanto positivamente como negativamente. Isso vai te trazer uma valorização maior do que você faz. Pensa também sobre o que você quer ou o que você precisa. Às vezes a gente fica pensando muito, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. Mas pensa se é isso mesmo que você precisa. Né? Às vezes a gente fica muito vislumbrado com o que quer, mas para de pensar no que precisa. Valorize a sua evolução. Então, a Andrea de 10 anos atrás é a mesma de hoje? Não. Você não chegou onde você queria, talvez, em algum sentido, você não fala inglês fluentemente ainda? Não, mas você fez muitas outras coisas, e muitas coisas boas, então valorize isso. Né? Isso é uma coisa que eu falo sempre para todo mundo, em qualquer lugar, que tudo que é demais não faz bem. Então, estudar demais não faz bem, comer demais não faz bem, amor demais não faz bem. Então, quando está uma coisa muito extrema, né, se preocupem com isso, observem. E, claro, cuide do seu corpo e da sua mente, né? Nada adianta, nada disso que eu falei, se você não toma água ou se não se alimenta direito. Então, gente, basicamente isso. Falei bastante aqui. Eu trouxe indicação de alguns filmes aqui que falam um pouco de soft skills. Então, esse primeiro ali fala um pouco de resiliência, o segundo fala de culturas e valores, e o terceiro fala muito de empatia, que é o meu preferido, inclusive, Intocáveis, é muito bom. Eu vou passar o nome ali para vocês no chat também, para não tomar mais o tempo das perguntas, então fica essas indicações. E é isso, deixei aqui meus contatos, podem me contatar, me adicionar no LinkedIn à vontade. Quiserem saber um pouco mais aí da minha trajetória, enfim, sinto à vontade para me contatar. Vou mandar meus contatos ali no chat também. É isso. Muito obrigada, gente, pela atenção. Legal. Algum comentário, Luzia? Não, quero só parabenizar a Andrea, foi excelente. Obrigada. Acho que aproximou bastante, né, da realidade de vocês. A Andrea trouxe situações muito práticas. Eu assino embaixo de tudo que ela trouxe, que faz parte da vivência dela, do que ela tem na trajetória. É muito comum tudo isso que ela viu, né? Então, se vocês puderem absorver tudo isso que ela trouxe e aproveitar essas dicas, é exatamente isso que depois, quando vocês tiverem 30 e poucos anos, a gente se encontra dentro da empresa e nós vamos retomar essa lição, porque é bem isso que a gente tem trabalhado nas empresas, né?